Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico para o rubor facial, o rosto vermelho. Será que funciona? Quais são os riscos envolvidos nessa cirurgia? Mais ainda, será que esse procedimento é feito para você? Eu sou o Dr. Alan Pontes, eu sou cirurgião torácico e sou especialista no tratamento para rubor facial. Aqui no YouTube já temos vídeos sobre esse assunto. Se é do teu interesse, peço que deixe aquele like, se inscreve aí no canal, que vai me ajudar muito. Há algum tempo eu subi aqui no YouTube um vídeo sobre o rubor facial, explicando em detalhes o que é a doença, possíveis diagnósticos diferenciais para o rosto vermelho e também quais são as alternativas de tratamento, inclusive explicando sobre a cirurgia, a famosa simpatectomia. Sim, a simpatectomia, que é a mesma cirurgia que utilizamos para tratar o excesso de suor, a hiperidrose. É o mesmo procedimento. Inclusive, já tem vídeo aqui explicando em detalhes como que é feita a técnica. Vou deixar nos cards também, caso você tenha interesse, dá uma conferida lá. Ah, doutor, não é exagero fazer uma cirurgia só para tratar um rosto vermelho? Gente, não é qualquer rosto vermelho. Estamos falando de um vermelhidão súbito que ocorre em situações de estresse, raiva, vergonha, ou seja, qualquer emoção, a pessoa já desencadeia esse rosto vermelho de maneira repentina. Só de imaginar que vai ficar vermelha, a pessoa já fica com taquicardia, o coração já fica acelerado e o rosto fica pegando fogo. É desse tipo de rosto vermelho que a gente está falando. Isso aí é o famoso rubor facial, uma patologia do sistema nervoso autônomo em que a pessoa não consegue disfarçar as próprias emoções. Imagina você gostar de alguém e não conseguir esconder, você está com vergonha e não conseguir esconder, você está com raiva e também não conseguir esconder. Ou seja, nenhum tipo de emoção você consegue guardar para si. Todo mundo sabe que você está passando por algum tipo de emoção naquele momento. E as pessoas que sofrem com essa doença já têm medo de ficar vermelho, que é a famosa eritrofobia, ou seja, ela tem fobia de ficar vermelho. São duas coisas separadas. A pessoa pode ter o rubor facial e nem se incomodar, mas também pode ter um pouquinho de componente de fobia social, né? Tem também a eritrofobia e tem também a fobia social. São patologias que andam juntas. Para vocês terem uma ideia, o rubor facial não é raro, como algumas pessoas podem imaginar. O número certo e exato das pessoas que sofrem com o rubor facial é incerto. O que sabemos é que metade das pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade possuem rubor facial. Para vocês terem uma ideia, a ansiedade está em 10% da população mundial. Ou seja, tem muita gente com rubor facial por aí, sem diagnóstico. Tem gente que está tratando lúpus, dermatite, rosácea e não melhora, quando na verdade ela tem rubor facial e não sabe. Mas então, doutor, a cirurgia resolve mesmo esse problema de rubor facial? Sim, resolve. Obviamente, nada na vida é 100%. Não existe técnica infalível. Estamos falando de medicina e não de matemática. Medicina é a ciência das incertezas e a arte das probabilidades, já dizia William Osler. Então, o que é que podemos dizer a respeito dos resultados da simpatectomia para rubor facial? Temos uma revisão sistemática de 2017 muito boa, que reúne diversos estudos, diversos trabalhos científicos a respeito do assunto. Para vocês que não são da saúde, a revisão sistemática é uma das melhores evidências científicas que a gente pode ter a respeito de um determinado assunto. E essa é recente, é de 2017. Vamos ver o que é que tem de resultado. A completa resolução do rubor facial ocorreu em 78% dos pacientes. E o índice de satisfação global foi de 84%. São números bem expressivos. Como eu falei, não tem como a gente chegar em 100%. É muito difícil isso acontecer em medicina. Particularmente acho que uma completa resolução do rubor no nível de 78%, bem expressivo. E mais ainda, mesmo em pacientes, como vocês podem ver nos números, mesmo em pacientes que não tiveram uma completa resolução, apresentam uma satisfação elevada. Por isso que a gente tem aí índice de satisfação global de 84%. Com aqueles pacientes que não estão completamente com o rosto livre do rubor, mas que já é um nível aceitável, que permite uma introdução na sociedade, que a pessoa socialize com os outros, que não tenham aquele sentimento de taquicardia, de nervosismo, de ansiedade, quando vai se submeter a uma situação mais estressante. A gente vê muito rubor facial em pessoas que vão ser o centro das atenções, pessoas que vão dar uma aula, dar uma palestra, pessoas que têm reuniões de emprego, de negócios, e só o fato de estar ali naquela situação, o rosto já começa a ficar vermelho. Ah, doutor, já vi que funciona a simpatectomia, resolve o rubor, mas quais são os riscos dessa cirurgia? Excelente pergunta, até porque todo procedimento tem risco, toda cirurgia, qualquer procedimento tem risco, por mais simples que seja. E é fundamental, de extrema importância, que o paciente esteja ciente de todos eles antes de se submeter a qualquer cirurgia. E para a simpatectomia não é diferente, isso eu estendo a quem tem rubor facial e também aos pacientes com hiperidrose, porque a cirurgia é a mesma. E o principal risco é o mais temido de todo pelas pessoas que têm interesse em realizar esse procedimento, que é a famosa compensatória. O que é que seria isso? É você começar a suar em outras áreas do corpo. Calma aí, doutor, calma aí. Eu tenho
tenho rubor facial, eu não tenho hiperidrose. Será que se eu fizer a simpatectomia eu também vou poder ficar com compensatório, suando outras áreas do corpo, como a barriga e as costas? Na verdade, não é que vai. Pode acontecer, né? São coisas diferentes. Possibilidade é uma coisa, probabilidade é outra. É possível você, que tem rubor facial, fazer uma simpatectomia e ficar com compensatória? É possível sim, mesmo que você não tenha hiperidrose. E a probabilidade disso acontecer chega ali perto de 60% dos casos. Então tem que estar ciente que existe essa probabilidade, que é possível você ficar suando a barriga, as costas, por exemplo, mesmo sem ter hiperidrose. Importante mencionar que, embora frequente, a compensatória costuma vir com sintomas leves. Você vai suar na barriga e nas costas, por exemplo, quando vai realizar uma atividade física, quando se submete a uma temperatura mais elevada, e que esse fato de ter compensatória não impacta no índice de satisfação global dos pacientes, como a gente viu, chega ali perto de 85%. Outros tipos de riscos seriam comuns a diversas cirurgias, como sangramento, de ferida, infecção, etc. E outro risco que temos que mencionar quando falamos de cirurgia para rubor facial é a síndrome de Horner. Síndrome de Horner, pessoal, é quando a gente tem uma pálpebra caída com uma pupila menor na região afetada. Isso pode acontecer em pacientes que se submetem a uma simpatectomia para o rosto, tanto para rubor facial quanto para hiperidrose crâniofacial. Quando a gente faz cirurgias nesses casos, a gente precisa fazer o corte no nervo lá em cima, na altura do segundo gânglio, como a gente já explicou em vídeos anteriores. Do segundo gânglio, às vezes partem fibras que dão a inervação do rosto, tanto da parte motora quanto da parte sensitiva. E alguns nervinhos desses podem ser afetados na cirurgia para rubor facial e para hiperidrose crâniofacial. É bem verdade, pessoal, que a síndrome de Horner era muito mais vista antigamente, quando a cirurgia era feita de maneira aberta. Hoje em dia, com o advento da videocirurgia, cirurgia minimamente invasiva, hoje a gente consegue fazer cirurgias com até telas em 4K, material mais fino, mais delicado, de baixa energia, a síndrome de Horner é quase uma lenda. Para vocês terem ideia, ocorre em menos de 1% dos casos. Nossa equipe já operou mais de 600 simpatectomias e nunca tivemos nenhum paciente com síndrome de Horner. Então, quando que a gente vai indicar a cirurgia? Será que não existe um remédio capaz de resolver esse problema? Normalmente é o paciente que indica a cirurgia. É o paciente que já sofreu muito com essa doença, já fez terapia, já tentou medicamentos como beta-bloqueadores ou até a sertralina, mas não tem o resultado desejado. Para esses pacientes, depois de uma consulta acolhedora, na qual a gente confirma o diagnóstico, define a gravidade do caso, a gente sugere a cirurgia e explica todos os riscos possíveis que a gente já mencionou aqui. A decisão da hora de realizar o procedimento é tomada em conjunto, tanto o médico como o paciente e sua família. Pessoal, de coração, eu espero que o vídeo tenha sido útil, tenha conseguido esclarecer dúvidas a respeito dessa doença tão desconhecida, mas frequente. Se tiver mais alguma dúvida a respeito do assunto, escreve aí nos comentários que eu faço um novo vídeo a respeito para vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tá bom? Vai me ajudar muito. Conta sempre comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.